Diz a lenda que hoje um jovenzinho de 524 anos está fazendo aniversário, né? Nosso querido e amado Brasil, né? Falando em história, história e conhecimento, uma vibração 7 que rege o dia de hoje. Então vamos falar um pouquinho de um outro tipo de conhecimento, né? Porque o 7 ele é espiritual e ele envolve o conhecimento em todos os aspectos, de forma rasa, de forma profunda, de forma holística, do jeito que você imaginar. Então, aquilo que interessa para você, que vem agregar conhecimento, faz parte do 7. Por isso que o 7 é uma energia que envolve investigação, envolve análise, introspecção, perfeccionismo, exigência, qualidade, profundidade. Então, sempre que você percebe que você é uma pessoa que gosta das coisas nos mínimos detalhes, de querer saber tudo, de querer saber, pedir, perguntar, sabe? Não digo de uma curiosidade vã, uma curiosidade banal, mas uma curiosidade sobre o porquê das coisas acontecerem, né? De você questionar, ter um senso crítico, estar aberto ao conhecimento, ampliar a sua consciência, porque já existe uma consciência maior, né? Já existe uma verdade que existe aí. Só que a gente se conecta conforme a nossa evolução. Então, nós expandimos a nossa consciência quando nós conseguimos nos abrir e nos conectarmos a uma consciência maior e querer saber os porquês da vida, né? Então, já me disseram várias vezes lá atrás, hoje nem perdem mais tempo em falar isso, mas falavam para mim assim: Ana, nem tudo tem resposta. Ah, tem. Se eu formulei a pergunta, quem sou eu para trazer algo novo que não existe? Está tudo criado, né? Então, quando vem a necessidade de você saber alguma coisa, é porque isso já foi criado. Então, você só vai lá buscar no arquivo, né, de memórias o que é que falta para você entender, entende? Então, hoje, falando um pouquinho, né, da história do Brasil, que eu não vou entrar na história do Brasil, na verdade, porque eu não é o meu personagem aqui, não sou historiadora, não sou professora de história. Meu personagem aqui é como numeróloga, então vamos falar de números, né? Então veja, o dia 22 de abril, olha, 22 dá um 4, abril 4 de novo. E aí o que acontece? Estamos num ano regido por uma energia 8, que é a soma dos dois, 4 mais 4, é a hora que você traz a verdade, é a hora que você descobre o que é mesmo a realidade, porque o 4 é a ordem. Quando nós temos o 22 é espiritual, e ele diz sobre a estrutura da ordem. Então, a estrutura moral, a estrutura de valores que está ligado ao 8, entende? Então, enquanto o 4 é a parte física, é a parte material do planeta Terra, né? Quando você soma mais 4 e dá um 8, você pega aquela parte que é o lado dos valores, do poder que eu tenho de agir nesse planeta Terra, percebe? Porque é como se a gente estivesse falando dos chakras, né? Então você tem lá o chakra cardíaco, que é o intermediário, vamos dizer que temos 6 chakras mais conhecidos, 7 chakras mais conhecidos, e o meio é o cardíaco. Então os chakras que estão abaixo são os chakras terra, e os de cima são espelhamentos dos chakras que estão abaixo do cardíaco. Então é sempre o 4, a estrutura da ordem aqui e a estrutura da ordem aqui em cima, né? Então, quando a gente fala de fazer o que é certo aqui, a gente está falando de usar um poder de ação no mundo ligados aos valores que nós temos, que são os chakras superiores, né? Então, o que que acontece? Quando a gente fala da ordem, da estrutura, né? Falando em conhecimento, em autoconhecimento, o que é a ordem? A ordem diz respeito a você fazer o que você precisa fazer. Ou seja, você tem um lugar aqui, você pertence a esse planeta, você teve uma autorização para estar aqui,
certo? Então, nós temos no planeta quase 8 bilhões de pessoas, certo? Então, veja, você teve a oportunidade de estar aqui, de conquistar um corpo eletromagnético para você fazer alguma coisa aqui, certo? Para você materializar aqui. Porque enquanto você estava num corpo elétrico ou espiritual, você não tinha condições de materializar algo, de fazer algo. Você só poderia pensar, sentir, né? Porque essa parte que envolve o espiritual, que envolve essa parte elétrica, ela está ligada a pensamentos, sentimentos e emoções. E veja, você pode pensar o que você quiser, mas nada vai acontecer se você não fizer um movimento. Percebe? Eu posso muito bem querer bater em você, querer fazer um carinho em você, mas ficar só no pensamento não vai resolver. Eu preciso entrar em ação, eu preciso pegar esse corpo magnético e fazer um movimento nessa direção para que a situação se materialize, percebe? Então, nós temos aqui um lugar e uma função. Você já tem, desde a hora que você nasceu, o seu lugar e a sua função. Você já nasce com o personagem filho ou filha, sobrinho, irmão, primo, né? Neto, já nasce com esses personagens que são um protótipo para que você possa seguir a sua vida assim. Então, como eu disse, agora o meu personagem aqui é numeróloga, certo? Daqui a pouco a gente acaba essa gravação, eu acabo essa gravação e aí o que acontece? Eu volto para mim, para minha consciência e vou desenvolver outro personagem, certo? Que são personagens que nós criamos a partir desse protótipo para que possamos fazer aquilo que a gente se determinou a fazer, aquilo que a gente se propôs a fazer no nosso programa de vida que está ali no mapa numerológico natal. Muito bem. Aí eu começo a desenvolver certos personagens, né? Por escolha, porque eu escolho entrar num relacionamento, eu escolho entrar num trabalho, eu escolho onde eu vou agir na minha vida, certo? E cada um desses lugares, conhecidos como sistemas, nós desenvolvemos uma determinada função dentro da ordem da hierarquia, certo? Então, em cada sistema, um sistema familiar, eu tenho um personagem, vários personagens, então eu tenho que atuar conforme a demanda relacional com a minha qualidade de presença. Esse é o meu trabalho aqui. Esse é o meu trabalho aqui. Se eu estou numa profissão, eu escolhi uma profissão, eu tenho um cargo, eu preciso cumprir aquilo que foi solicitado de mim, né? Aquilo ao qual eu me propus a desenvolver com a minha qualidade de presença, sempre melhorando como ser humano, sempre melhorando como profissional. Essa é a minha missão, esse é o meu trabalho, certo? Qual que é a minha missão aqui? Ser quem eu sou na essência, por onde eu passar. Então, às vezes a gente fica muito apegado, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim fazer aqui. Claro, se você faz o mapa numerológico natal, fica mais fácil identificar isso, né? Mas, e ajuda muito, porque aí você direciona a sua energia. Só que, se você não sabe, simplesmente você precisa olhar para dentro de você, voltar para casa, esse mundo interno, que é a origem, né? Que a origem começa aqui, tua consciência, para depois os personagens. E nessa ordem do 4, você desenvolver um personagem aqui conforme a tua consciência, certo? Então, veja bem, em cada sistema você tem um personagem e nesse personagem você tem uma função, certo? Dentro dessa função, você precisa fazer a sua parte da melhor e mais elevada maneira possível. Caso contrário, o desequilíbrio acontece em todo o sistema. Em todo o sistema, por sua responsabilidade. Ah, mas o outro também, tá? O outro é problema dele. A hora que você tiver que se encontrar com São Pedro lá em cima, você vai ter que prestar contas do que você fez, não do que o outro fez, tá? Porque foi lhe dado um corpo físico, foi lhe permitido estar aqui para você fazer o teu trabalho. Então, faça o teu trabalho da melhor e mais elevada maneira possível,
para que você depois não venha chorar, né? Não vá lá para o umbral, para onde você acredita que vai, né? De qualquer forma, você terá que prestar contas do que você fez aqui, conforme o que você desenvolveu. Por isso que o autoconhecimento te ajuda a fazer um bom papel, certo? No caminho do bem, no caminho da sua evolução, de forma proativa, porque não adianta ser proativo no trabalho e dentro você está totalmente destruído, desequilibrado, cheio de problemas físicos, mentais, psicológicos, não adianta nada, né? Qual é a ordem? Mundo interno para mundo externo. Então, eu, consciência, eu como veículo de ação no mundo, faço o meu melhor aqui. Se eu estou em desequilíbrio aqui, com certeza aqui fora eu não estou fazendo o meu melhor, não tem nem o que discutir isso, certo? Então, o que eu sinto aqui dentro, o combustível, é o que eu coloco no mundo. Então, tá, eu posso ser um bom profissional e fazer direitinho a tabuada lá, o cálculo, bonitinho, mas e como ser humano? E nos relacionamentos interpessoais, como é que é? E como é que fica a energia da empresa onde eu trabalho, da família, dos relacionamentos, do relacionamento afetivo? Como é que fica a energia que eu coloco lá dentro? Porque quando a gente entra no ambiente, a gente sente que o ambiente é pesado, ninguém gosta. Então, quanto eu contribuo para que essa energia negativa esteja ali? Essa que é a questão. Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem a lei do retorno, né? Então, veja, no meu lugar e na minha função, eu tenho um compromisso. E nem sempre isso é fácil, principalmente quando envolve relações afetivas e familiares. E hoje está pegando muito isso, porque se a gente pegar a soma do dia de hoje, 22 de abril de 2024, vai dar um 16 para chegar no 7, ou 1 e o 6. 6 relações familiares e afetivas, meu amor próprio, minha tranquilidade, minha paz de espírito. Quando que eu estou em paz de espírito? Quando eu, no meu lugar e na minha função, faço o que eu tenho que fazer. E hoje, especificamente, porque é um dia 22 de um mês de abril, 4. E o 22, somando, dá 4. E o ano 8, que lá vai dar justiça, 2024. Olha, nas relações, 2, 2, 2, eu mais alguém, relações. E o 4 de novo, a ordem. A ordem, meu lugar e minha função dentro da ordem da hierarquia, onde eu faço o que tem que ser feito para o equilíbrio do todo. Essa é a função, entende? Essa é a função. Por que que as coisas não vão bem? Por que que há conflitos? Por que que há violência? Exatamente por quê? Porque se alguém não fez o que tinha que fazer no lugar e na função, existe o conflito. O conflito só existe a partir do momento que eu saio do meu lugar e vou desenvolver um papel que não me pertence. Percebe? Então veja, eu tenho um papel em qualquer lugar dos sistemas aos quais me envolvo, um papel na sociedade, um papel profissional, um papel na família. Então veja, eu sou uma mulher. Dentro de uma relação afetiva, por exemplo, eu sou a mulher da questão, certo? Existe um homem. Se eu tenho um masculino forte, porque nós somos 50% pai, 50% a mãe, mais a nossa evolução. Então eu tenho dentro de mim uma força masculina, claro, de ação. Esse movimento que eu estou fazendo com os braços, esse movimento de falar, de me comunicar, mundo externo é masculino. Então eu estou tendo uma atitude masculina aqui, certo? Só que quando eu estou em silêncio, observando, eu estou quieta, eu estou aonde? No meu mundo interno, que é feminino, certo? Então, para todo mundo, o mundo externo é masculino, para todo mundo, o mundo interno é feminino. Ok, se dentro de uma relação a minha essência feminina, que eu estou no masculino, sim, mas quando eu preciso me expor, quando eu não preciso, eu fico quieta, volto para minha essência feminina, certo? Se numa relação casal o meu masculino predomina, eu não estou na minha essência feminina, eu estou polarizada no masculino, o que vai acontecer? Eu estou saindo do meu lugar e ocupando o lugar do meu marido. Ah, mas ele não toma atitude, isso é um problema dele, percebe? Eu estou falando do meu autoconhecimento. Então, se eu, no meu lugar, eu estou polarizada no masculino, esse não é o meu lugar.
Então, quando eu estou no masculino, eu preciso ficar cada vez mais agressiva, mais violenta para chamar atenção. Por quê? Porque eu não tenho forças, eu só tenho forças no meu feminino, porque é o meu lugar, percebe? Então, no meu feminino é meu lugar, acabou. Se o meu marido resolve estar polarizado no feminino, sendo que ele é uma essência masculina, o que que acontece? Ele vai querer competir comigo no feminino, vai perder. Por quê? Esse lugar é meu, a força está em mim, ele não terá forças. Entende? Então, quando eu saio do meu lugar e vou ocupar o lugar do outro, eu crio um conflito e mais, eu fico esperando que a pessoa reconheça o esforço que eu estou fazendo. O pior é isso. Então, muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, então eu saio daqui, eu não fui convidada para ajudar, mas eu quero porque eu tenho um masculino forte, eu fui lá, porque dia 16 tem um ali, né? Tem um ali. Então eu tenho essa coragem de querer ajudar, porque eu sei o que tem que ser feito, por causa do 4, eu sei a ordem, eu vou lá e eu quero, e eu ainda quero que o outro reconheça. Não vai reconhecer, porque eu não estou no meu lugar. Então eu vou gastar uma energia que não me pertence, entende? Então no meu lugar e na minha função, só eu posso fazer, só eu tenho forças. No meu papel de mãe, ninguém tem forças como eu, como mãe. Pode vir uma madrasta, uma tia, sei lá quem quiser. Não vai mudar. O lugar é meu, percebe? A força está em mim. Minhas filhas, elas vão prestar muito mais atenção no que eu falo. Vai pegar muito mais forte para ela no cardíaco, para elas no cardíaco, o que eu falo, o que qualquer outra mulher falar não vai valer, não vai ter o peso que tem quando eu falo, percebe? Então, o que que acontece? Por que que as coisas estão desequilibradas no nosso Brasil que está fazendo aniversário hoje? Por quê? Porque olha a ordem na hierarquia, desde o vereador até o presidente, colocando ali advogados, colocando ali juristas, colocando ali senadores, colocando ali deputados, todos os parlamentares, todos os envolvidos na administração do país, seja em nível municipal, estadual ou federal, se cada um fizesse a sua parte no lugar que ocupa dentro da ordem, na hierarquia, não teríamos problema nenhum nesse país. Jornalistas incluindo, tá? Incluindo jornalistas. Se cada um fizesse a sua parte no lugar que ocupa dentro da ordem, da hierarquia, não teríamos problema. Aí, quando eu falo, por que que às vezes é difícil? Por que que é difícil na sua casa tomar decisões com relação ao seu esposo, sua esposa, aos teus filhos? Porque você está emocionalmente preso a alguma coisa. Porque você está bloqueado em alguma coisa. Aí é com você. Entende? Porque você está preso, bloqueado a algum sentimento, pensamento ou emoção que está dentro de você, o combustível. Ou seja, você está com o rabo preso com alguma coisa. Percebe? É esse o movimento. Então é muito fácil a gente falar ali na internet, né? Julga. Temos que ter consciência de tudo, claro. Aquilo que nos afeta, o que você faz contra mim me afeta, eu preciso estar inteirada, porque eu tenho que ter domínio da minha vida, eu tenho que ter consciência da minha vida, eu tenho que ter consciência do coletivo. Então, olhar para só a parte política é importante olhar para a parte política, sim, mas não só para a parte política, porque a bagunça começa na minha casa. Percebe? Quando eu no meu lugar e minha função como mãe, quando você no seu lugar e na sua função como pai, não educa teus filhos. Delega para a escola. A escola é outro trabalho. E você sabe disso.
Então é você que tem a responsabilidade de educar o teu filho, uma educação moral e cívica, uma educação que diz respeito a ensinar obrigada, que diz respeito a ensinar respeito, né? De cuidar, de ter empatia com a dor do outro, de ter humildade, de ajudar, de arregaçar as mangas, de aprender desde criança a desenvolver trabalho de equipe já dentro de casa. Já dentro de casa, a primeira equipe que uma criança desenvolve é dentro de casa. É ali que ela aprende a contribuir. Começou a aprender a arrumar a cama, deixa arrumar. Deixa arrumar. Ela vai aprender e ela vai entender o que é um trabalho de equipe. Ela vai entender que o outro também tem trabalho, que o outro também tem sentimentos. Então ela vai aprender o respeito, ensinar educação, gentileza. Gentileza. No meu tempo, a minha mãe me ensinava, meu pai me ensinava, quando cair alguma coisa no chão, pegue. Pegue. Não importa quem é. Você pega e entrega para a pessoa. Principalmente se for uma pessoa mais velha. Dê lugar para as pessoas mais velhas sentarem. Dê lugar para uma mulher sentar. Dê lugar para um idoso sentar. Quando você vai no cinema, quando você vai em algum lugar que tem lá vários bancos, não são numerados, você vai e senta na ponta e tampa a entrada e ainda fica bravo porque tem 200 bancos lá na frente e você simplesmente vai ser incomodado a cada um que quiser sentar, só que você poderia ter sentado no meio e não sentou. Quer dizer, aquele egoísmo, né? De pensar só em mim, porque eu fui mimado, tudo é para mim. Tudo é para mim, do meu jeito. Então, esse tipo de educação vem de casa. Vem de casa. A escola ensina matemática, história, geografia e aí por diante, né? Não preciso eu lembrar aqui o que a escola faz, né? Não preciso eu lembrar. Então, se cada um no seu lugar e na sua função fizer a sua parte, né? Os juízes, os advogados, os jornalistas, os políticos, nós teríamos aí um Brasil bem melhor, não é verdade? Então, a reflexão para hoje é essa, tá? O que eu posso fazer como ser humano? Não adianta eu ficar criticando. Como ser humano, eu preciso ver na minha casa o que eu preciso consertar. E começar a dar o primeiro passo. E pensar que vivemos todos interligados. Eu não posso pensar só em mim. Eu preciso pensar em todos na casa. Eu não posso pensar só em mim. Eu preciso pensar no meu vizinho. Se eu estou fazendo barulho incomodando o vizinho. Se eu estou exagerando nos meus direitos, que tem um limite, eu gostaria que fizesse isso comigo. Você que é tão religioso, já parou para pensar se você gostaria de que fizessem com você o que você faz? Você já parou para pensar que se você estivesse falando com Jesus, será que você falaria desse jeito? Qual seria a sua reação se cada ser humano com quem você cruza fosse Jesus? Como seria a sua atitude? A reflexão hoje é sobre isso. Se cada um fizer a sua parte, não terá tempo de fazer fofoca, não terá tempo de perder com bobagens. E o mais importante, quando a gente fica nesse silêncio interno, nessa conexão interna, sabendo que a gente tem que melhorar aqui dentro, que aqui fora a gente não muda, só muda quando eu mudo aqui. Quando eu mudo, eu provoco uma mudança no mundo, certo? Então, quando eu faço esse movimento, eu estou conectado ao meu divino interno, eu vou vibrar numa frequência positiva, então, pelo menos eu serei um ponto de luz. Se todo mundo for um ponto de luz,
A consciência vem. Então, diante de uma consciência expandida, você não fica mais ouvindo qualquer guru, qualquer conversinha de jornalista. Você desenvolve a consciência. Você desenvolve o senso crítico. Porque você sabe o que é bom e o que é ruim. Você sabe muito bem. Você sabe que não adianta ser egoísta se estamos todos interligados. Não adianta eu ganhar horrores e você do meu lado passando fome. Você vai morrer. E aí como é que você vai me servir? Então, a reflexão é sobre isso. Não adianta ficar xingando esse país maravilhoso. O problema não é o país, são as pessoas. O problema são as pessoas. Os nossos filhos estão indo embora. Os nossos filhos estão mudando de país. Eu já tenho uma, a outra quase foi. E eu não acho ruim isso. Mas eu não quero que saia porque aqui não está bom. Eu quero que eles saibam que a casa deles é o Brasil e que a casa é sempre o melhor lugar. É essa que é a questão. Só que quem faz a sua casa ser um lar e não simplesmente uma casa é você. Então, experimente fazer o que é seu, no seu lugar e na sua função. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas, por amor ao teu filho, por amor ao teu parceiro, tua parceira, por amor aos teus familiares, enfrente esse desafio, faça o que precisa ser feito, tenha consciência de cada movimento que você faz e que vai afetar o outro, inclusive na eleição. Desenvolva você o senso crítico, desenvolva, se abra para o conhecimento. Uma moeda nunca tem um lado só. Se abra, não se feche. Não se feche. Não saia de perto porque alguém está falando sobre algo que não te interessa, que é contra os teus princípios. Tá com medo do quê? Não saia de perto. Não saia de perto. Ouça. Você está sentado ali do lado, é o teu lugar, é a tua função. Você foi colocado ali. Não saia. Não é uma conversa particular. Conversa particular não se fala, não se expõe em público. Então não saia só porque está falando sobre um partido político que você não gosta. Presta atenção. Deus te colocou ali, não foi à toa. Se abra. Não seja escravo do sistema. Não seja escravo de ninguém. Você tem direito de ouvir. Você tem 2 ouvidos. Falar é uma escolha sua. Entendeu?